Amada irmã, amiga e companheira na tribulação, mas também na oração e principalmente na vitória. A cada dia que se passa, nós vemos que a volta do Senhor está mais próxima e nós precisamos nos apegar ao nosso amado Senhor com mais afinco e aumentar a nossa comunhão íntima com Ele. Na natureza, são as árvores com raízes profundas que conseguem suportar os ventos fortes, as tempestades e as situações intempestivas que acontecem com elas. E na nossa vida espiritual, irmãs, não é diferente. Apenas aprofundando as nossas raízes em Deus, conseguimos vencer todas as adversidades que nos acometem. Por isso, te convido hoje a conhecer mais uma experiência essencial que vai ajudá-la nessa jornada. A experiência de hoje é adorar e louvar. Adoração é um dos temas mais importantes da Bíblia. Desde a criação até a Nova Jerusalém, nós, a obra-prima de Deus, o adoraremos. Por isso, podemos considerar a adoração como o tema das Escrituras e o tema da eternidade. Assim que nos tornamos cristãs, a nossa primeira reação ao tocarmos na obra da redenção só é uma: a adoração. Adorar ao único e verdadeiro Deus, como diz em Lucas 4:8b, que diz assim: Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Agora, se a adoração é tão essencial para o nosso viver cristão, por que muitas vezes a limitamos às nossas reuniões? Adorar a Deus vai muito além de separarmos um tempo antes da palavra nos finais de semana. Adoração é um viver, é constante, é estar com o Senhor 24 horas do nosso dia. Adoração é um sinal de resposta do homem em relação a Deus. Quando adoramos ao Senhor, estamos demonstrando todo o nosso afeto e amor a Ele. Estamos agradecendo ao Senhor Jesus por ter tido misericórdia e ter nos salvado quando morreu na cruz e ressuscitou. Além disso, quando adoramos de maneira verdadeira, demonstramos respeito e submissão a Cristo e a todos os seus propósitos. E a explicação por manifestarmos todos esses sentimentos está em Romanos 11:36. Vamos abrir esse versículo? Diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Agora que vimos a importância da adoração e como ela é essencial para o nosso viver cristão, podemos falar sobre as características dos verdadeiros adoradores. Bom, a primeira característica se refere a adorar ao único e verdadeiro Deus. O nosso Deus é um Deus amoroso, zeloso e ciumento. Quando tomamos a decisão de seguir ao Senhor, temos que nos livrar de todo e qualquer ídolo que habita em nosso coração e entregar o governo da nossa vida nas mãos de Cristo. Tem vários versículos na Bíblia que nos comprovam esse ponto, mas eu quero ler 2. Um está em Isaías 42:8, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O outro versículo está em Êxodo 34:14, que fala: Porque não adorarás outro Deus, porque o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. A questão dos ídolos é bem séria, irmãs, porque nós fomos feitas com a necessidade de adorar. Deus colocou esse anseio em nosso coração. Então, se não estamos adorando a Deus, com certeza estamos adorando a falsos deuses. E essa atitude nos afasta de tudo que Deus é e tudo que Ele preparou para nós. Que possamos vigiar o nosso coração, amadas, constantemente, para que Cristo seja sempre o nosso único Senhor. Só Ele merece a nossa adoração. A segunda característica, devemos adorar ao Senhor com base nas Escrituras. A verdadeira adoradora
usa a palavra como base para construir uma genuína adoração. Um irmão chamado John Stott diz que a palavra e a adoração estão indissoluvelmente ligadas. Toda adoração é uma resposta inteligente e amorosa à revelação de Deus, porque é a adoração do nome dele. Adorar ao Senhor com a palavra é uma forma, irmãs, de pregar o Evangelho, porque, como diz esse mesmo teólogo, a pregação é tornar conhecido o nome do Senhor e a adoração é louvar o nome do Senhor tornado conhecido. Ler e praticar as Escrituras é uma forma de adoração. E qual o resultado disso? A edificação da igreja. A adoração verdadeira nos edifica e edifica outros. Podemos perceber então que a adoração não está limitada a ser apenas individual. Podemos adorar ao Senhor também de forma coletiva, ajudando assim no crescimento uns dos outros em Cristo. Aleluia! A terceira característica é: quando adoramos ao Senhor cabalmente, honramos a Ele. Em Hebreus 12:28 lemos: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Em outra versão, esse mesmo versículo diz: Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus, de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Vemos aqui então que servir a Deus é adorá-lo. E quando o servimos com reverência e temor, estamos reconhecendo não só a nossa condição de pecadora, como também a santidade e a misericórdia de Deus. Tendo em vista, irmãs, todas essas coisas e essas características, percebemos que a adoração é um transbordar de uma vida trilhada ao lado do nosso Criador. A verdadeira adoração é um estilo de vida. Não conseguimos alcançar esse padrão se não estivermos constantemente em comunhão com o Senhor. Só nos tornamos verdadeiras adoradoras se tivermos intimidade com Deus. Ter essa experiência tão profunda de adorar ao Senhor verdadeiramente aprofunda as nossas raízes em Deus. E não tem como falarmos de adoração se não falarmos de louvor, não é mesmo? E por quê? Será que é porque adoração e louvor são a mesma coisa? Não, muito pelo contrário. Mas o louvor é uma das formas de adoração mais sincera que uma cristã com o coração conectado com Deus pode prestar a Ele. Louvar é elogiar a Deus, é reconhecê-lo e engrandecê-lo. O Senhor se agrada do louvor porque é o principal meio que Deus escolheu para receber a glória para si mesmo. Em Salmos 22:3 diz assim: Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O Senhor habita os louvores. Dessa forma, Deus deve ser o centro do louvor. Ao louvarmos, exaltamos a Deus e não ao homem. O louvor não deve ser de mim, para mim e por mim. O louvor vem de Deus, é para Deus e glorifica a Deus. Porque bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Isso está escrito em Salmos 92:1. E quem pode louvar? Todos nós. Na verdade, não só o homem, mas toda a criação louva o Senhor. Tem um salmo muito interessante que mostra isso. É o Salmo 148. Vamos lê-lo? Ele fala: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. No versículo 7 continua:
Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra, e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. O louvor, irmãs, existe para cantarmos sobre toda a economia de Deus e o seu plano de salvação para o homem. As letras dos hinos falam sobre a palavra e, com isso, nos ajuda a reter os ensinamentos das Escrituras, bem como os princípios bíblicos. Um estudo aponta que a música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que desenvolve a mente humana e promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas, voltadas para o pensamento. Percebemos então que a música conversa com as nossas emoções e sentimentos, e dessa forma ela é capaz de influenciar nossas opiniões, de gerar pensamentos, de nos persuadir e de nos ensinar. Se usarmos a música para oferecermos louvores a Deus, o Senhor pode nos abrir uma porta fenomenal para termos comunhão com Ele. O louvor é capaz de nos levar para a dimensão em que Deus está. Ele cria um ambiente propício para sentirmos a presença de Deus. Tem uma passagem muito rica em 2 Crônicas 5:12, que diz assim: E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, e a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Outro benefício da música é que, ao louvarmos, afastamos todo espírito maligno. Um exemplo claro na Bíblia é quando Davi tocava para o rei Saul e todos os espíritos do mal saíam da sua presença, mostrado em 1 Samuel 16. Tem uma nota da Bíblia da Mulher que fala assim: a música é para todos os cristãos e coloca em seu coração uma melodia que lhes dá coragem para derrotar o mal e abre espaço para o Senhor. O louvor musical não se restringe àqueles que têm talentos ou formações específicas nessa área. O grito da vitória na batalha nasce no coração, como a adoração, e pode ser expresso por qualquer pessoa com a melodia de louvor. Olha que rico! E Efésios 5,19 nos confirma tudo isso quando Paulo escreve: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Essa nota também me fez lembrar sobre o papel importante que o louvor teve na batalha de Josafá contra os inimigos de Judá. Em 2 Crônicas 20, vemos que a música não apenas levantou a moral dos soldados hebreus, como também sinalizou a derrota dos inimigos de Deus. Ao erguerem suas vozes em cântico, os fiéis conseguiram vencer a batalha. Aleluia! Em 2 Crônicas 20 ao 22, lemos assim: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse:
Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os montes de Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Louvar o Senhor nos ajuda a vencer as nossas batalhas espirituais. Muitas vezes, irmãs, eu já acordei indisposta e sem querer desfrutar o Senhor. E ao ouvir o hino, o Senhor despertou o meu espírito e mudou completamente o meu dia. Outra vez, ao ouvir a experiência do compositor na letra do hino, o Senhor me fez entender a situação que estava passando no momento. O Senhor fala muito comigo através do louvor. Então, amadas, se quisermos aprofundar ainda mais as nossas raízes em Deus, precisamos ter mais experiências com essas duas ferramentas, adorar e louvar. No nosso dia a dia, vamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê força para transformar o nosso viver e nos levar a ter uma vida de adoração e louvor contínuos até a sua volta. Nossos vídeo-encontros estão cheios de profundidade e por isso teremos 2 semanas para praticar e aprofundar cada uma das experiências apresentadas. A cada 15 dias lançaremos um novo vídeo, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, aqui no nosso canal. Bom, agora é a hora do ciclo da vida espiritual. Para que você tenha um parâmetro de como estar hoje na experiência essencial, adorar e louvar, para como você estará no final dos nossos vídeo-encontros, dê uma nota para você mesma de 1 a 10 sobre essa experiência. Para ajudar você a refletir sobre esse tema, farei algumas perguntas. Vamos lá? Primeira pergunta: quanto tempo você tem dedicado a desfrutar do Senhor por meio do louvor? Quanto você tem conseguido ouvir a voz de Deus pelos hinos? Qual valor você tem dado a praticar a verdadeira adoração nos dias de hoje? Quanto tempo você tem meditado na palavra para aumentar e aprofundar as suas experiências com a adoração e com louvor? É importante que você guarde a nota que você acabou de dar à experiência adorar e louvar, pois ao final dos nossos vídeo-encontros disponibilizaremos a você o ciclo da vida espiritual completo. Mas, se preferir, na descrição desse vídeo você encontrará o ciclo da vida espiritual preenchido com as experiências já apresentadas, com as perguntas para nortear a sua avaliação da experiência de hoje. Além disso, deixamos versículos e o nome de alguns livros para que você possa aprofundar o seu desfrute sobre adorar e louvar. Caso tenha alguma dúvida sobre o preenchimento do ciclo da vida espiritual, consulte nessa mesma playlist o vídeo chamado Ciclo da Vida Instruções. Bom, se você gostou do nosso vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrita, e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. Assim, mais mulheres terão acesso ao nosso conteúdo, o que nos estimulará a produzir mais vídeos para você. Apresentamos hoje a 9ª experiência essencial para aprofundar raízes em Deus, que é adorar e louvar. Esperamos você no dia 8 de outubro, quando revelaremos a 10ª experiência essencial. Enquanto isso, quero te fazer um desafio. Pratique verdadeiramente a adoração ao Senhor no seu dia a dia. Escute mais hinos e ore com base na letra desses hinos. Tenho certeza que você notará a diferença no seu ser e na sua comunhão com o Pai. Obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo encontro. Tchau!